Olá, vamos começar a nossa aula sobre redação do Enem simplificada. Eu sou a professora Raimara e já trabalho com correção de redação desde 2013. Sou formada em letras, tenho especialização também em língua portuguesa e mestrado pela UFPA. A gente vai começar a nossa aula conversando sobre as competências do Enem. São 5 competências e cada uma vale 200 pontos. No Enem, nós atribuímos notas de 20 em 20, assim como nós também tiramos notas de 20 em 20. A competência 1 refere-se ao domínio gramatical, domínio da norma culta da língua portuguesa, pontuação, acentuação, uso de aposto, uso de termos com crase, tudo isso está dentro da competência 1. A competência 2 é a menina dos olhos do Enem neste ano. Cuidado com ela, porque ela refere-se a 3 informações ao mesmo tempo. Uso de repertório, principalmente sendo um aderente ao tema. Nós vamos conversar melhor sobre isso. Nós temos também a necessidade de usar a estrutura dissertativa, 4 parágrafos, linguagem em terceira pessoa, uso de apresentação da tese, de exemplos concretos de solução. E também nós temos dentro da competência 2 o entendimento e o desenvolvimento do tema. Competência 3 é a competência da coerência textual, seguir uma linearidade dentro do texto. O que você diz na introdução, você desenvolve e você também conclui com uma solução. Na competência 4, nós estamos responsáveis aqui pelos operadores argumentativos, ou seja, pelos termos que ligam um ao outro. Como assim, então, nesse sentido, nesse viés, diante desse cenário, além disso, portanto, nós temos na competência 5 elementos da conclusão: agente, ação, meio modo, detalhamento e finalidade, bem como o final feliz que termina ali e retoma o primeiro repertório do texto. É isso que seu corretor quer, é isso que você vai ser, é nisso que você vai ser avaliado na redação do Enem. O que mais que nós temos? Os eixos temáticos. Esses são os eixos temáticos do Enem. Os principais. No total, nós temos 10, nós podemos tirar dos 10 estes aqui: criança e infância, meio ambiente, minorias, comportamento social, comunicação social, engajamento social, valorização do conhecimento. Você pode usar qualquer um destes eixos temáticos na redação do Enem. Os eixos temáticos são como se fosse o assunto, a informação macro que seu texto vai trazer. Por exemplo, no ano em que o Enem cobrou a valorização das comunidades e povos tradicionais, nós falamos sobre minorias. Quando nós tratamos sobre a questão da mulher, o trabalho de cuidado da mulher, nós estamos falando do comportamento social. E dentro desses eixos temáticos, nós trabalhamos repertórios. Qual que é a minha tarefinha de casa para você? Pegue todos esses eixos temáticos e escolha pelo menos um repertório para cada um. O que que é um repertório? É uma pesquisa que a gente faz de uma frase de um sociólogo, de uma lei, de um filme, de uma série, e assim sucessivamente. E você vai então estudar dentro desse repertório, dentro desse eixo temático. Quais são os argumentos que você pode usar? Você pode usar desigualdade social, omissão do Estado, você pode usar antigos pensamentos, egoísmo, você pode usar qualquer argumento dentro desses eixos temáticos. Não se preocupe com o tema. Minha sugestão é que você encontre o eixo temático para então não se esquecer do repertório. Os temas que já caíram nos últimos Enems. Nós temos em 2024 desafios para a valorização da herança africana no Brasil, perceba o eixo temático minoria aqui. 2023, desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.
Nós temos aqui o comportamento social e em 2022 os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Novamente caiu sobre minorias. Então, se você estivesse se preparando de 2022 a 2024 para o eixo temático minorias, o tema teria se saído muito mais fácil na interpretação para você do que só focar no tema. A estrutura dissertativa e argumentativa. Que competência avalia essa estrutura? A competência 2. O que é a dissertação? A dissertação refere-se a um texto de 4 parágrafos. Não se esqueça do recuo de parágrafo, de chegar até o final da margem, de usar uma letra legível, de separar corretamente as sílabas. Não é necessário título. Caso você use, não vai atribuir nota e nem tirar nota. Só não pule linha entre o título e o corpo do texto, e a introdução. Bom, se você fizer o título na linha 1, título, lembrando, tem até 5 palavras, você faz já a introdução na linha 2. A dissertação é argumentativa. Qual que é o objetivo dela? Convencer o leitor a respeito daquilo que está sendo dito. Por isso, você precisa usar 2 argumentos. O que são argumentos? São as causas para o problema. Os temas do Enem são temas sociais, que se referem às situações do nosso dia a dia, às situações próximas a nós. Então, se cair o eixo meio ambiente, nós vamos pensar numa realidade próxima a nós. E dentro deste texto dissertativo, nós vamos argumentar, trazer definições, trazer exemplos, trazer situações que estão próximas a nós, que são concretas. Na introdução, nós usamos até 6 linhas. No desenvolvimento 1 e 2, nós usamos de 7 a 8 linhas em cada parágrafo. Na conclusão, nós usamos o que resta, tá bom? Então, pode ser que sobre 9 linhas, pode ser que sobre 8 linhas. Só não deixe seu texto sem linearidade, sem progressão. O que é linearidade? O que você trouxe na introdução, nas linhas finais, no último período da introdução, é o que você vai argumentar no D1, é o que você vai argumentar no D2. E é o que você vai solucionar na conclusão, no último parágrafo. Portanto, isso é linearidade, seguir um fio condutor que te leva da introdução até a conclusão com a mesma linha de raciocínio. Isso abordando exemplos, abordando situações concretas, não se perca. Você precisa seguir o mesmo argumento do início ao fim do texto. Além da linearidade, você precisa de progressão. Não deixe sua conclusão tão pequena. Essa é uma sugestão minha. Lembra que a conclusão está dentro da competência 5? A competência 5 avalia para nós a forma como você organiza a sua conclusão. E a sua conclusão precisa ser completa com 5 elementos. Qual é o parágrafo mais importante hoje? Com a nova correção do Enem, se transformou na introdução, porque o seu corretor vai querer que você traga aderência ao tema na linha 1 e 2 e 3 da sua introdução, dentro do seu repertório. O que é repertório de bolsa, afinal? No tema do ano passado, nós cobramos a herança africana no Brasil, a valorização dessa herança. E aí, um candidato escreveu: Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana no Brasil são um problema existente. Assim, é possível identificar 2 causas principais para essa conjuntura: a inércia governamental e as desigualdades sociais. Queridos, está tudo perfeito até antes da cartilha do Enem, que saiu há poucas semanas atrás. Nós temos repertório, nós temos a apresentação da tese, nós temos a apresentação do tema e nós temos a presença dos 2 argumentos logo no finalzinho da introdução. No entanto, o que o Enem disse para nós agora? Que esse repertório é de bolsa, é um repertório copiado, é um repertório coringa, e ele deve ser evitado. Por quê? Porque ele não tem aderência direta com o tema. Quando o candidato escreve Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais,
O autor não traz para nós uma palavra que tenha aderência direta com o tema ou com as palavras do tema valorização da herança africana no Brasil. Então, tome cuidado. Se você usar repertório de bolso, vai descontar nota, desde que você use dos três repertórios, um que não seja de bolso, não vai descontar nota. Mas se você usar os três repertórios de bolso, sim, pode descontar nota na competência 2. Até quantos pontos? Até 80 pontos, tá? Então, se você não der aderência do repertório ao tema, você pode ficar com 120 na competência 2. Então tome cuidado com isso. Essa é a mudança que o Enem trouxe para nós neste ano de 2025. Eu trouxe para você uma redação sobre os limites do uso da tecnologia pelas crianças, e é uma redação bem simples, tá? É uma redação 800 mais, para que você possa ilustrar aí um pouquinho o que é a introdução, o que é o D1, o que é o D2, o que é a conclusão. Olha o que que a gente chama de repertório aderente ao tema. Steve Jobs e Bill Gates, além de terem como a sua contribuição para a era digital, proibiram seus filhos de consumir tecnologia na infância, justamente porque reconheciam o potencial nocivo dessa prática para as crianças. Então, nós temos aqui as palavras-chave do tema: tecnologia e crianças. Crianças está aqui no final, e era digital e tecnologia foram utilizadas como palavras aderentes ao tema. Entretanto, olha o conectivo aí, que liga para nós o que está na competência 4. Esse cuidado não é a realidade da maioria dos lares brasileiros, que são permissivos em relação ao contato dos pequenos com os recursos tecnológicos. Novamente, nós estamos fazendo aqui uma observação crítica, o que é o que a gente chama de tese, né? A apresentação do tema e da tese. Eu estou dizendo que no Brasil, que na realidade brasileira, os infantes, as crianças, têm muito acesso à tecnologia e de maneira, né, aleatória, desenfreada. Com efeito, novamente um conectivo, e esses conectivos não estão aleatórios dentro da redação. Você pode, inclusive, memorizá-los para utilizar no seu texto também. Há de se definir o tempo de exposição das crianças aos dispositivos, bem como garantir a efetiva proteção à infância. Quais são os nossos dois argumentos, então? Aqui, o primeiro, diminuir o tempo de exposição das crianças, na minha opinião, essa é a causa que influencia principalmente a necessidade dos limites da tecnologia pelas crianças hoje, e segundo, garantir a efetiva proteção à infância, porque com o uso excessivo da tecnologia, na minha opinião, não se protege bem a infância. Isso é uma introdução. Três períodos, que são períodos frases, é o que começa com letra maiúscula e termina com ponto, então eu tenho 3 pontos, 3 períodos, e eu tenho o uso de conectivos perto dessa pontuação e sempre termino com os dois argumentos. Para que servem os argumentos? Para eu trabalhar nos desenvolvimentos, 1 e 2, e também para solucionar na conclusão. Segundo parágrafo, parágrafo de desenvolvimento 1. A gente começa como? Com diante desse cenário. Por favor, não comece com primeiramente, isso é um erro crasse, tá? É um erro, assim, muito ruim para você ter dentro de um texto. Diante desse cenário, o consumo excessivo de tecnologia dá lugar ao surgimento de uma geração doente. O que que é isso? O que eu disse no D1 sobre o uso excessivo das telas por crianças. A esse respeito, olha o meu repertório. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu diretrizes sobre o tempo ideal para o uso de recursos digitais pelas crianças de 1 a 5 anos de idade, que não pode passar de 60 minutos. Ocorre que a sociedade se mostra indiferente à recomendação da OMS e a irresponsabilidade social é capaz de provocar consequências nocivas à saúde infantil. Aí eu quero parar aqui só para te explicar o que eu fiz. Eu trouxe, primeiro,
o meu tópico frasal, eu retomei o que está no meu argumento não dito na introdução, depois eu trouxe o repertório nesse caso também aderente ao tema, depois eu trouxe o aprofundamento desse repertório, eu expliquei de maneira crítica, eu argumentei sobre esse repertório, e agora eu vou fazer o quê? Trazer para nós exemplos concretos. Aí os exemplos são em relação às consequências nocivas da saúde infantil. O que que essa consequência traz? Fotofobia, sedentarismo e crises de ansiedade. Aí eu vou fazer uma pequena reflexão crítica. Nesse viés, não é razoável que os indivíduos, desde os primeiros anos da infância, já estejam fadados a desenvolver problemas psiquiátricos, às vezes até irreparáveis. Perceba que eu faço um fecho focando naquilo que eu disse logo no início sobre a geração doente. Parágrafo 2 de desenvolvimento, parágrafo 3 do texto. Você pode começar com além disso, caso não lembre do ademais. Mas o ademais é muito elegante, vale ressaltar. Ademais, a falta de proteção à infância fragiliza a integridade humana de modo irreparável. Esse é meu segundo argumento, que a infância precisa ser protegida. Lembra que eu disse isso no finalzinho da introdução e agora eu estou trazendo para o início do D2, para o terceiro parágrafo. Lembrando que é isso que dá nota para nós na competência 3, a linearidade do texto. Diante disso, olha o conectivo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o que, que é isso? Meu repertório, criado em 1789, classificou pela primeira vez as crianças como sujeitos de direitos e garantiu a elas a proteção necessária à dignidade. No entanto, olha o conectivo de adversidade, a imersão imprudente na era digital pode colocar em risco a qualidade de vida assegurada desde o século XVIII, uma vez que ocorrem diversos conflitos como exposição excessiva, baixa autoestima e depressão. O que que eu fiz aqui? Até antes da minha reflexão crítica, que é a frase que encerra o parágrafo, eu comecei com conectivo de adição, é obrigatório esse conectivo, não se esqueça dele. Depois eu trouxe o tópico frasal que retoma para nós o segundo argumento do texto. Em seguida, o repertório, novamente um repertório com aderência ao tema, porque eu cito a palavra crianças como sujeitos de direitos. Então, isso casa, isso conversa diretamente com o tema que é sobre crianças, tecnologias e crianças. Depois eu trago um conectivo de adversidade e incluo o aprofundamento do meu argumento. Eu trago o século XVIII aqui só para ressaltar, porque eu estou falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789 do século XVIII, tá bom? Eu fecho o meu aprofundamento aqui antes de finalizar o D2 com os exemplos, ó, uma vez que ocorrem diversos conflitos, como é de exemplificação, exposição excessiva, baixa autoestima e depressão. Lembrando que os exemplos precisam ser concretos, todos esses exemplos são concretos e podem ser comprovados na realidade. Podem ser comprovados, por exemplo, por meio de uma intervenção médica, como é o caso da depressão. Assim, olha a reflexão crítica. Enquanto o uso excessivo da tecnologia se mantiver, as crianças estarão fadadas a conviver com um dos piores problemas para a infância, as crises psicossociais. Tá? Um detalhe muito importante, nós fechamos o parágrafo 2 e 3. Vou voltar no 2 aqui só para você observar, com uma pequena conclusão que começa com esse viés, a última frase é de reflexão crítica, e nós também começamos essa conclusão na última frase do parágrafo 3 do texto, com assim. Por favor, não se esqueça, parágrafos de desenvolvimento, o miolo do texto precisa ter tanto o início, quanto o meio, quanto o fim. Esse fim é marcado por um conectivo de conclusão. Então,
nós vamos para a conclusão. O uso da tecnologia pelas crianças precisa, portanto, ser limitado. Esse, portanto, é obrigatório, sim. O que você poderia fazer aqui? Você poderia incluir uma sugestão, tá? Não é obrigatório. Você poderia incluir no início da sua conclusão os seus dois argumentos. O uso da tecnologia pelas crianças precisa, portanto, ser limitado para, então, limitar o excesso de telas e proteger a infância, que são os dois argumentos que eu estou utilizando. Também ficaria mais completa a sua proposta. Nesse sentido, quero só ressaltar que a gente não repete conectivos ao longo do texto, então deixo, portanto, só para a conclusão, deixo o ademais só para o D2, deixo diante desse cenário só para o D1, tá bom? Continuando, nesse sentido, a família, aí vem o agente família, o detalhamento desse agente, responsável pela formação de valores, proteção e apoio emocional das crianças, deve restringir, esse é o que a gente chama de ação, esse aqui é o que a gente chama de ação, esse deve restringir é a ação do agente, é o que a família deve fazer, a família, enquanto agente, deve praticar essa ação. Voltando, deve restringir o tempo de tela dos infantes, isso por meio do incentivo a atividades lúdicas, e aí nós temos um meio, por meio de que a ação de restringir o tempo de tela vai acontecer. Olha, por meio de atividades lúdicas. Esse incentivo indica para nós quais práticas, aí vem o detalhamento, como prática de esportes e brincadeiras offline. Então, repetindo, quem é o agente? A família. Quem é esse agente? É o responsável pela formação de valores, proteção e apoio emocional das crianças. O que esse agente deve fazer? Deve restringir o tempo de tela dos infantes. Por meio de quê? Por meio do incentivo a atividades lúdicas. Como são essas atividades lúdicas? Detalhe para mim. Práticas de esportes e brincadeiras offline. Qual é a finalidade disso tudo? Aí vem o finalzinho. A fim de garantir a efetiva proteção à infância, de sorte a construir um ambiente mais saudável para o desenvolvimento da infância. Lembrando que os 5 elementos da conclusão são agente, ação, meio modo, detalhamento, finalidade. Eles precisam estar no texto, precisam estar organizados e também iniciados com conectivos, que nem você viu o afim aqui, indicando a finalidade. E aí vem o que eu chamo de final feliz, que é quando você retoma o que está lá na sua introdução. Logo, esse logo é de conclusão, estou indicando que eu vou terminar, então eu não preciso do concluir-se que, não preciso de em conclusão dos fatos supracitados, não precisa disso, tá? Só o logo faz todo esse efeito. Logo, o cuidado demonstrado por Steve Jobs e Bill Gates passará a ser a realidade contemporânea com a finalidade de incentivar, pois, a saúde digital. Então, eu trouxe o Steve Jobs e, e trouxe também o Bill Gates como informações que eu disse lá no início da minha introdução. Só voltar para você ver, eu começo com o Steve Jobs e o Bill Gates e termino com o Steve Jobs e Bill Gates. Palavras para não usar na redação. Essas palavras são o que a gente chama de termos clichês, termos que empobrecem o texto, termos que inclusive tiram notas. Atualmente, antigamente, se não forem especificadas, elas estão fora do contexto adequado. Nos dias de hoje, é uma expressão muito grande, você pode usar só hoje, assim como hoje em dia. É uma expressão muito grande, você pode usar só hoje, não precisa de vírgula na frente. Eu até sugiro que quando você for falar da contemporaneidade, dos dias atuais, e você especifique o século, no século XXI, nos anos 2000. No tempo em que vivemos, nós não usamos a primeira pessoa do plural no texto. Então, nós não usamos nós não usamos nosso, nossa, tá? Então, sugiro que você retire esse vocabulário.
você, nem abreviado e nem o você escrito normalmente. Você não vai usar na redação. Não dê ordem ao leitor. Você deve fazer, você deve parar, você deve se conscientizar. Não faça isso. Conscientização é um termo que se transformou clichê. Conscientização, que nem o repertório de bolsa, é o que o seu corretor hoje tem ranço, tá? Então, troque conscientização por sensibilizar, por educar, por uma informação mais prática. Coisa é uma palavra muito genérica, então não use abreviações, inclusive o etc., que é ETC e outras coisas. Nós vamos usar e outros no lugar, nosso, nossa, seu, sua, para não dar essa noção de pessoalidade, essa noção também de ambiguidade ao texto com as expressões seu e sua. Verbos terminados em NDO, em gerúndio, vamos substituir por conectivo. Gerúndio é falta de conectivo, é falta de operador argumentativo na redação. Conclui-se que não se usa, use portanto, use logo, assim, então, enfim, termos de conclusão. Palavras abreviadas, por menores que sejam, não use, mas sim, não use mesmo, em lugar nenhum do texto. Eu agradeço a sua atenção. Deixo aqui o meu arroba do Instagram e o meu telefone, caso você precise de ajuda na redação.